Ah, essa história ela é muito engraçada. Em 2008, eu estava fazendo estágio de artes cênicas no Centro Cultural São Paulo, o famoso CCSP, e lá eu conheci o Lucas Fabrísio, também estagiário no mesmo departamento que eu. Mochileiros da Imaginação foi um projeto que até hoje eu tenho num lugar de muito carinho, de muito amor. Foi um projeto muito definidor, pelo menos da minha vida, eu acho que da Sheila também, porque nós éramos dois jovens malucos, recém-formados, que se conheceram no estágio no Centro Cultural São Paulo. E, enfim, eu acho que a gente era acho que é um consenso geral de quem trabalhou com a gente na época que a gente era uma dupla dinâmica. Essa paixão pela arte fez a gente se aproximar e começamos espontaneamente a tocar um monte de projetos paralelos dentro do Centro Cultural São Paulo. Ah, foi match instantâneo. Logo viramos amigos. Quando a gente se unia, nós virávamos potência. O nosso cérebro era fonte inesgotável de criatividade. E pensando bem, eu acho que a gente trouxe muita diversão para todo o nosso time, porque nós éramos muito bobos e engraçados. Era assim, uma mistura de criatividade e besteróis. Todo mundo de amigo que conhecia a gente porque a gente com frequência fazia uns vídeos engraçados para animar o pessoal. Sheilinha, Oi, você tá ocupada? fala. Você sabe qual foi o ator que teve o pior ano da história? Não, O Keanu Reeves. Entendeu? Keanu Reeves. Nossa. estagiários. Chegou uma época que a gente estava propondo oficinas de teatro, a gente estava produzindo festivais, estava dando visita para as crianças que iam visitar o Centro Cultural. E dentro desse caldeirão fervilhante de coisas que a gente estava fazendo, surgiu a ideia de fazer um projeto de contação de histórias. Eu lembro que na época nós queríamos captar recursos para montar uma peça de teatro que abordava sobre saúde mental. É uma peça super densa. Na época nós fazíamos oficina de direção teatral com a Eliana Monteiro, do Teatro da Vertigem. Então nós estávamos submersos na densidade do Teatro da Vertigem. E a nossa ideia era convidar a Lili para ser a nossa diretora. Mas ainda assim, nós precisávamos de dinheiro para a montagem. E é aí que entra os Mochileiros da Imaginação. Na época, estava rolando um edital para contratar contadores de histórias para a sala de leitura infanto-juvenil lá do Centro Cultural. Mas nós não éramos contadores de histórias, nós éramos atores, precisando de dinheiro para aquela montagem. Então, nós inventamos um projeto de contação de histórias como se ele já existisse, incluindo o material de imprensa. Sabe, aquela apresentação que a gente fez naquela cidadezinha lá no interior, naquela data, sabe? Pois é, nem a gente, porque nunca existiu. Nós éramos muito cara de pau, mas a gente dava conta, porque nós sabíamos que podíamos contar um com o outro. Enfim, ganhamos o edital. E aí a gente tinha que fazer acontecer. E nós fizemos. A ideia era a vontade de contar histórias de vários lugares do mundo. E a ideia de ser mochileiro era uma ideia que resolvia essa vontade de esgotar o mundo contando histórias, né? Que estimulasse a curiosidade também e de conhecer histórias novas de outros lugares. E ao mesmo tempo
resolvia um monte de questões técnicas, né? Porque a gente podia ter mochila, das mochilas poderiam sair coisas. A gente foi na 25 de março, a gente comprou tinta, um monte de corante e pintamos na raça como um mapa mundi, né? É uma graça aquele mapa. E ele ia servir de fundo e de cenário para a gente falar das nossas histórias, para falar sobre os lugares que a gente já visitou. Mas depois a gente falou assim, como que a gente vai saber se em todos os lugares que a gente for, a gente vai ter algum lugar para pendurar esse mapa? E aí surgiu a ideia da gente pendurar esse mapa num guarda-sol. E aí a gente pegou um guarda-sol mais colorido que a gente podia encontrar e fizemos uma traquitana com ilhós e tal, tudo mais pro cenário. Eu tenho muito carinho por esse cenário. Eu depois mais frente na vida, fui virar cenógrafo e eu acho que talvez esse tenha sido o meu primeiro cenário profissional, né? E com isso nasceram os Mochileiros da Imaginação. A gente rodou um pouco pelas bibliotecas municipais e também fizemos alguns outros encontros e projetos. Foram poucas apresentações para a gente perceber que o projeto era maior do que a gente. O projeto Mochileiros da Imaginação estava crescendo muito mais do que a gente imaginava. E sabe aquela peça que nós queríamos montar lá no começo? A gente nem lembrava mais dela. Só que, infelizmente, num determinado momento, nós nos demos conta de que precisávamos mergulhar de cabeça nessa aventura, já que o projeto estava pedindo para crescer. E naquele momento, o Lucas não tinha a disponibilidade que o projeto pedia. Oportunidades estavam aparecendo e ele não tinha como fazer parte daquilo. Até que chegou uma hora que eu tinha que me formar e ficou muito difícil de conciliar a minha agenda e com as minhas obrigações que eu tinha que cumprir. E chegou uma hora que eu tive que sair, e aí a Sheila tocou os Mochileiros por si só com maestria e virou esse projeto lindíssimo, que é motivo de muito orgulho não só para ela, mas para mim também, e que foi expandindo, né, por muitos anos depois desse início. E com toda a maturidade e respeito, no auge dos nossos 20 anos, nós tivemos uma conversa muito difícil. O Lucas decidiu sair do projeto para que eu pudesse abraçar as novas oportunidades e aventuras que estavam surgindo, já que eu estava tão investida nisso. Eu sei que foi muito difícil para ele sair do projeto. E foi muito difícil para mim também ficar sem o meu parceirinho. Eu me sinto muito privilegiado por ter participado, ter sido a centelha ignitora desse projeto, junto com a Sheila. Eu tenho muito orgulho do legado que ele trouxe, principalmente para os nossos corações, para a minha vida artística, para a minha amizade com a Sheila. Então, é aquele tipo de história, de iniciativa que marca a vida do jovem profissional. Quando você só tem a sua mochila e seus sonhos. E assim começou um novo capítulo na história dos Mochileiros da Imaginação, com muitas apresentações, participações em programa de TV, oficinas, inclusive uma oficina de contação de histórias na Faculdade Federal do Acre para os índios. Peraí, eu falei índios? Ah, mas essa é uma outra história. Bom, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e o seu amor nos comentários, que eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!